Por exemplo, eu falei do apartamento, né? A plomada vertical, a que ramifica horizontalmente para dentro do apartamento pertence ao morador e a vertical ao condomínio. Aí outra questão também, depois eu queria falar da exceção da regra. Quando tiver um tempinho a gente vai abordando, né? As coberturas, né? As coberturas vazam muito para a própria cobertura quando era duplex, né? Do segundo andar para o primeiro andar, ou para o apartamento que tinha localizado logo abaixo. Então, em geral, tudo que está ali na cobertura, a tubulação horizontal, ralos, toda a hidráulica pertence à cobertura. Aí tem aquela polêmica da fachada, né? A parte externa. Ou seja, o proprietário da cobertura, se for um condômino, a cobertura não for do condomínio, se o cara tem um imóvel lá na cobertura, qualquer vazamento dali para baixo da chuva, de tudo, perfeito. Do proprietário. Ele é responsável pela manutenção, é responsável para desentupir os ralos, ele é responsável para a parte voltada para a fachada, peitoril de janela, toda a parte da cobertura. Mas que furada então ter cobertura, hein? A cobertura é muita manutenção, que ela está exposta ao tempo. Eu tenho um amigo, aliás, um abraço meu amigo Leandro, ele tem a cobertura aqui em Copacabana, cara, e é maravilhosa a cobertura dele, e gigantesca. Sim. Eu imagino. Tem que ser muito bem feita a impermeabilização. Ela está naquele calorão ali do Rio de Janeiro, 45 graus, daqui a pouco vem aquela chuva gelada, choque térmico. E o vento, cara? O vento também, de frente para uma maresia. Aí começa. Então ele tem que fazer toda aquela manutenção da parte interna da cobertura, inclusive que voltada para o parapeito, peitoril de janela. Você não pode mudar, tem que manter a harmonia do prédio, você não pode mexer na parte externa. Mas aonde a mão alcança ali, por exemplo, no gradil, no parapeito, né? O pontalete que fixa o gradil, tem o chapinha, aqueles granitos da base, tudo ali você tem que fazer manutenção, rejuntar, raspar. Aonde a mão alcança pro lado de fora ali, você tem que refazer o rejuntamento. Então tem que tratar toda essa área. Não, mas o parapeito não pertence a mim, pertence assim. O que não pertence é do outro lado do parapeito, que é aí que tem que botar balancinho, o condomínio que tem que atuar. Então, entendeu? Então toda a parte da cobertura ali é responsabilidade do morador. Já pegou treta em cobertura? Cobertura dá muito problema, até para fazer investigação é muito complexa, né? Tentativa e erro, idas e vindas, então nem sempre dá certo. Aí você tem que voltar fazendo mais testes ainda. É bem complexo, é exposto ao tempo. Então tem uma área. Aí eu queria aproveitar, então isso é importantíssimo, né? A exceção da regra. Todo mundo faz essa referência, né? Vertical do condomínio, horizontal do apartamento. Fiz até um comentário na outra vez, né, com relação ao registro geral que é o divisor de responsabilidade. Tá? Se o pessoal quiser dar uma olhadinha no YouTube, lá eu estou fazendo as citações. Então eu estava falando da parte empírica, né, que eu estou sempre atuando nas tubulações. E vira e mexe eu estou passando câmera em tubulação. Então o que acontece muito, apartamentos mais antigos, toda a orla do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leme, Zona Norte, então tem os prédios mais antigos. Então o primeiro andar tem muita tubulação que passa na horizontal de esgoto e não pertence ao morador. A tubulação vem na vertical, o escoamento de água do condomínio. Quando chega lá no primeiro andar, ele desvia para pegar uma descida para descer na caixa de inspeção lá embaixo. Então ele desvia pelo rebaixo do apartamento, ele vai descendo pelo apartamento, não pertence ao morador e vai descer lá embaixo. Todo mundo, quando dá descarga lá em cima, vem na vertical. Quando chega no piso do primeiro andar, essa tubulação cruza vários pontos daquele apartamento, cruza quarto muitas vezes, cruza banheiro para encontrar a caixa de inspeção lá embaixo. Acontece muito isso quando tem loja embaixo, a pessoa para fugir das lojas, aquele condomínio que tem as lojas, o pessoal paga aluguel, aí para fugir da loja, para não ficar em cima da loja, que tem o rebaixo, é construção mais antiga, né? Hoje em dia já é tudo aparente no gesso, agora não se faz mais assim, mas antigamente era oculto, né? É o caixão perdido, o pessoal fala. Aí, então ela para desviar da loja, vai horizontalmente, passa lá, não pertence ao morador, e é horizontal. Então é a exceção da regra, né? Bem como a cobertura. A cobertura tem tubulação de coluna de água, que vem da caixa d'água. Então ele vai alimentar a cobertura está em cima. O apartamento de baixo tem um banheiro lá na ponta. Aí para alimentar aquele banheiro, aí ele vem pelo piso da cobertura, que também tem um rebaixo, e desce lá no final para alimentar o banheiro do apartamento do vizinho de baixo, que não tem nada a ver com a cobertura de cima. Então ele cruza toda aquela área da cobertura e não pertence também ao morador da cobertura, às vezes vai. Mas como é que a pessoa faz para saber que cano é aquele? Não tem identificação. Aí tem que buscar planta, tem que fazer alguns testes, tem que fazer os procedimentos para tentar localizar, né? Mas acontece muito. Aí, então é aquela regra que diz o que é horizontal, que é vertical, tem a exceção. É horizontal, passa no teto, passa no piso da cobertura, não pertence ao morador da cobertura, pertence ao condomínio. Que ele vai levar água para uma outra área lá embaixo. Da mesma forma, o primeiro andar, acontece muito isso. A tubulação passa no esgoto para um lado e para o outro. Conclusão, evite comprar imóveis no primeiro andar e no último.
Surge alguns problemas sim, tem que olhar com bastante critério embaixo da cobertura também. O andar embaixo da cobertura tem que estar olhando se não tem nenhuma infiltração, infiltra, né, e afeta o teto. E o primeiro andar tem entupimento, retorno, refluxo, essas coisas todas, tem que estar sempre, analisar antes de comprar, analisar bastante. Primeiro andar embaixo da cobertura e cobertura, para ver se não está cometido com esses problemas.